Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 28. Vamos ler apenas o versículo 27, dizendo melhor. 27 e 28. Dois versículos da Bíblia. Está na página 101. Página 100 e 101 do Novo Testamento, que diz assim: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém, glória a Deus. Esses dois versículos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje nós estamos num dia especial que é o Dia das Mães, comemorado o Dia das Mães. Nós acabamos de ler um texto maravilhoso. Jesus estava ensinando, na verdade ele estava expulsando um demônio surdo, mudo, um demônio mudo. E quando ele expulsava esse demônio, alguns blasfemaram de Jesus, dizendo que ele estava expulsando esse demônio por um espírito também maligno. E aí Jesus começa a falar a respeito do reino dividido, que o reino dividido ele não se mantém de pé. E ele diz que o espírito imundo, quando sai de alguém, ele rodeia, procura um lugar e não achando ele volta para o mesmo lugar. E se neste lugar ele acha a morada novamente, ele já não vem só, ele traz consigo mais 7. Ou seja, Jesus ele estava ensinando quando também praticava o que ele ensinava. Jesus ensinava e praticava também o que ele ensinava. Quando ele estava dizendo isso, uma mulher se levanta dentre a multidão. Nós não sabemos o nome dela. Talvez também fosse uma mãe, comparando Jesus com o filho dela. E ela diz assim, ela não fala de Jesus, ela fala da mãe de Jesus. Bem-aventurado o ventre que trouxe este que fala. Bem-aventurados os peitos que alimentou este que fala. E Jesus, naquela hora, ele diz assim, antes, ou seja, ele não repreende a mulher. Jesus, ele não disse o que a mulher falou, isso que a mulher falou era falso. Ele está dizendo que é verdadeiro. Mas antes disso ser verdadeiro, bem-aventurado é aqueles que ouvem e guardam. Ouvem e guardam. Ouvem e guardam. Tinha muitos ali que estavam ouvindo, mas não guardavam. Tinha muitos ali que admiravam Jesus, mas não guardavam aquilo que Jesus falava. Tinha muitos ali que seguiam Jesus, mas não guardavam o que Jesus dizia. Antes, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É feliz. Feliz. O que essa mulher estava dizendo? Feliz é a mulher, o ventre da mulher que trouxe. Feliz são os peitos que amamentou. Feliz. Agora eu pergunto, hoje nós estamos nos Dias das Mães e nós dizemos isso, né? Feliz Dia das Mães. Ou seja, bem-aventurado dia. Que você esteja um bem-aventurado, ou seja, um feliz dia. Era isso que essa mulher estava dizendo naquela hora. Feliz dia, feliz o dia em que este ventre gerou. Ou seja, ela estava aprovando o que Jesus estava fazendo. Enquanto muitos desaprovavam, como está aqui onde nós lemos, ela reconhecia o trabalho de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, qual é a função de uma mãe? Ser mãe é uma missão.
de acordo com a palavra de Deus, é uma missão. Maria, ela teve uma missão. A missão dela, como nós vemos na palavra de Deus, não foi ser, por exemplo, nos dias de hoje, uma dirigente do círculo de oração, não foi ser uma missionária. Nós não vemos Maria andando para lá e para cá, mas foi de educar, de ensinar, de cuidar, de gerar um filho chamado Jesus. A maior missão de Maria foi ser mãe. Ser mãe. Ser mãe na Bíblia Sagrada é uma missão. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, a mulher, ela foi agora designada a trazer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Não tem como entrar no mundo se não entrar no ventre de uma mulher. Ninguém entra no mundo sendo pessoa se não entrar pelo ventre de uma mulher. Até mesmo Jesus de Nazaré, ele precisou de uma mulher, ele precisou de um ventre, ele precisou de alguém que cuidasse dele. Agora imagine nós. Por que existe tantas mazelas no mundo? Será que é por culpa somente da educação? É claro que não, mas muitas vezes nós podemos constatar que a negligência na hora da educação dos filhos, a negligência no cuidado, no amparo, a negligência na disciplina e a negligência na educação da fé. Quando nós percebemos, meus irmãos, lá atrás, lá em Eva, quando Eva gera Caim, a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, que ela deu graças a Deus e ela falou: eu alcancei de Deus um varão. Quando ela fala isso, ela está dizendo que ela recebeu de Deus. Deus deu para ela. Quando você, meu irmão e minha irmã, principalmente para as mães hoje que nós estamos dizendo, falar do seu filho, falar da sua filha, saiba que você alcançou de Deus. É uma bênção de Deus para a sua vida. Então uma mãe feliz é a mãe que dá crédito a Deus pelo filho que ela tem. Será que você coloca esse crédito na mão de Deus pelo filho que você tem alcançado? Uma mãe feliz diz assim, ó: alcancei de Deus, foi Deus quem me deu. E Eva, ela falou isso, foi Deus quem me deu. A mãe feliz é a mãe que preserva a vida do filho. A verdadeira mãe, ela não coloca o filho à perdição. A verdadeira mãe não vai colocar o filho a perder. A verdadeira mãe não coloca o filho no caminho da morte. A verdadeira mãe não vai colocar o filho no caminho errôneo, no caminho errado, no caminho tortuoso, no caminho incerto. A verdadeira mãe vai querer o caminho da vida. O caminho da vida. Uma certa vez, lá em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 26, uma mãe, ela preferiu deixar o filho dela com uma outra mulher para preservar a vida do filho. Quando duas mães estavam disputando a vida de uma criança, Salomão falou: me dá essa criança, corta ela no meio. E a verdadeira mãe fala: não, deixa com a outra. Deixa a criança viver. A verdadeira mãe, ela vai querer a vida, não vai querer a morte. O caminho de morte, meu irmão e minha irmã, é o caminho sem Jesus. Você quer que o seu filho pereça? A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. E Deus, ele fala bem assim:
Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a vida, e a vida, e a vida, e a vida. A verdadeira mãe não vai colocar o filho na mão do inimigo, na mão de Satanás, na mão do mundo. A verdadeira mãe vai pegar o seu filho e vai colocar no caminho da vida, no caminho de Deus, no caminho da bênção. Vai entregar ele a Jesus. Você entregou a sua vida a Jesus, também o teu filho vai ter que ser entregue a Jesus. Quando uma mãe, ela vê o filho no caminho da perdição, quando uma mãe, ela vê o filho no caminho errôneo, no caminho da morte, no caminho do inferno, ela vai orar, ela vai pagar o preço, ela vai querer tirar ele de qualquer maneira, porque ela prefere que ele esteja com Deus e dá tudo para que isso aconteça. O que você tem dado para que o seu filho, ele vai para o caminho da vida? Ela daria a própria vida. Quando lá no Egito eles proibiram dos israelitas, dos hebreus terem filhos, o pai e a mãe de Moisés não fizeram aquilo que o mundo queria que eles fizessem, que era o quê? Matar o filho. Matar o filho. Pelo contrário, eles pegaram e deram a vida, colocaram no cestinho para que ele não perdesse a vida, e colocaram no rio, que simboliza o Espírito de Deus. Será que você tem colocado o caminho do seu filho nos caminhos do Espírito de Deus e deixar que o Espírito leve e encontre morada? A mãe de Moisés pegou Moisés, colocou no cestinho e colocou no rio, que significa o rio da vida, e deixou ele ir, porque ela queria que ele tivesse vida. A verdadeira mãe é aquela que dá a vida, é aquela que dá a luz. Quando fala luz, é a vida, e ela preserva a vida. E agora, meu irmão, o que vale mais é a vida terrena ou é a vida eterna? A palavra de Deus diz que vale mais é a vida eterna. A vida eterna vale mais do que qualquer coisa. E este menino que estava em risco em um cesto, a palavra de Deus diz que se transformou em um Moisés. Um Moisés. Já pensou se ela, para preservar a própria vida, para se dar bem, ela matasse o filho? A palavra de Deus diz que uma outra mãe, ela deu a vida e preferiu dar a vida do filho para Deus, uma mãe chamada Ana. A Bíblia diz que ela pegou o seu filho e ela não queria que o filho fosse alguém do mundo. Ela não queria que o seu filho fosse alguém escarnecedor, mas ela queria que ele fosse cuidado na casa de Deus. E quando ele completou uma certa idade que se desmamou, ela pegou o filho e colocou e deu para Deus, e entregou a Eli, o sacerdote. Ela preferiu dar ele para ele ter uma boa instrução nos caminhos do Senhor, porque ela queria o melhor para ele. Então, uma verdadeira mãe, ela preserva a vida. Nós vimos aqui 3 exemplos. A verdadeira mãe, a mãe que realmente vai ser feliz, é aquela que busca uma melhor posição para o seu filho na presença de Deus. A mãe de Moisés procurou uma boa posição para Moisés diante de Deus. A mãe de Samuel buscou uma posição para Samuel importante diante de Deus. E agora no Novo Testamento nós vemos também uma mãe lá em Mateus, no capítulo 20, olha que interessante. Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21, fala assim: então se aproximou-se dele a mãe
dos filhos de Zebedeu se aproximaram de Jesus com seus filhos, adorando a Jesus e fazendo um pedido. E o pedido que a mãe deles fizera foi esse. E ele disse: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ou seja, ela foi procurar uma posição em que os filhos dela permanecessem perante Jesus eternamente, um à direita e outro à esquerda. Meu querido irmão, tem muita gente querendo que tenha um prazer que o filho seja alguma coisa neste mundo, mas as mães que nós vemos na Bíblia, elas não tinham prazer em ser alguma coisa neste mundo, mas queriam que os filhos fossem alguma coisa diante de Deus. Não adianta ser alguma coisa diante dos homens se não for nada diante de Deus. E ela tinha uma consciência, ela sabia que o melhor está aos pés de Jesus, o melhor está do lado de Jesus, à esquerda de Jesus, à direita de Jesus. Aonde teu filho está, aonde ele anda, aonde ele vai, será que ele está à esquerda de Jesus? Será que ele está à direita? Será que ele está na frente? Aonde ele está? Busque o teu filho, busque ele, vai ao encontro dele, não perca ele para o diabo. Uma mãe de verdade vai querer que o filho esteja do lado de Jesus. E ela vem e fala. Será que você tem pedido isso a Deus? Será que você tem falado assim: meu Jesus, como essa mulher falou, eu quero que o meu filho esteja um do teu lado, outro do outro, perto do Senhor? Tem um hino que diz: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E a verdadeira mãe fala assim: mais perto eu quero que o meu filho esteja diante de ti, ó Deus. A verdadeira mãe, ela vai educar o filho na doutrina do Senhor. A Bíblia diz que a mãe de Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, cuidou de Timóteo, a mãe e a avó, desde a meninice, ensinando a fé, ensinando a palavra de Deus. O que é que tu tens ensinado? Ensinar não é somente a igreja, o pastor, não. O ensino vem de casa. A mãe, ela tem uma responsabilidade de ensinar a palavra de Deus também em casa. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Quando ele crescer, ele não vai desviar. Ensinar não é só trazer para a igreja, não. É sentar em casa e falar da palavra de Deus para os filhos. E a Bíblia diz que a mãe, não era o pai, era a mãe de Timóteo fazia isso. Uma mãe que fala assim: o meu filho é teu, como Eva falou. E que pega esse filho como Ana, como a mulher, a mãe de Moisés, como aquela mulher que ia dar o filho dela para uma outra para que o filho fosse viver, e coloca aos pés do Senhor, e fala assim como falou a mãe do Tiago e de João, fala assim com Jesus: Jesus, eu quero que eles fiquem aos teus pés, e que agora ela ensina a esses filhos. É impossível dessa mãe não ser feliz, porque ela cumpriu a missão dela, a missão de ser mãe em Cristo Jesus. A maior missão é entregar um homem de Deus para Deus. A maior missão é entregar uma mulher de Deus para Deus. É de fazer um homem de Deus, de fazer uma mulher de Deus. E agir como Eva falou. E agir como Ana falou. E agir também como a mulher de Zebedeu falou. E agir também como Maria agiu. E aí nós vamos ver muitos felizes dias das mães, porque essa é a missão. E eu sei que aqui nós temos mulheres de Deus. Então, como mesmo Jesus disse para nós finalizarmos,
Jesus falou, o que Jesus disse? Antes, feliz é os que ouvem a palavra e a guardam. Guarde essa palavra. Guarde. Criemos, cada um de nós, os filhos nessa dispensação. Não pragueje os seus filhos. Não xingue seus filhos. Não deseja um mal aos filhos. Pelo contrário, deseja o bem. Ensine a palavra. Sente. Conte a palavra de Deus para eles. Coloque a vida deles nas mãos de Deus. Fale de Deus, eduque na fé. Que com certeza o teu trabalho não será em vão no Senhor. Amém? Que Deus abençoe. E aqui nós temos um pequeno retrato de uma mãe que teme a Deus. E a Bíblia diz que a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Essa será louvada. E nós vemos aqui Maria sendo louvada, porque ela temia a Deus. Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste, porque ela era uma mulher de Deus. Ela temia a Deus, e a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Então, irmãos e irmãs, as irmãs aqui hoje, que são mães, estão sendo hoje homenageadas, louvadas. Não é louvado no sentido de adoração, não. Quando fala louvada, é reconhecidas. Reconhecida como mulher de Deus. Hoje, receba essa homenagem. Receba essa graça, receba essa força, receba essa palavra, e que nunca, nunca, nunca deixe de cumprir aquilo que Deus te deu na tua mão, porque até o papel de ser mãe, no grande dia, o Senhor vai cobrar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.